povo sofredor, a quem nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino, reino novo, povo irmão. Sua mão sustenta o pobre, ninguém fica ao desabrigo, dá sustento a quem tem fome, com a fina flor do trigo. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino, reino novo, povo irmão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei, de todo o povo estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: homens de Israel, vede bem o que estáis a fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou um povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se esse projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado, para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Amados e amadas de Deus, dia 24 de abril, sexta-feira, segunda semana da Páscoa. Essa palavra da primeira leitura de hoje, do capítulo 5 do texto dos Atos dos Apóstolos, nos coloca diante de uma reflexão muito profunda. Gamaliel, existe a escola de Gamaliel, é, digamos assim, um lugar de estudiosos, de sábios da época de Jesus. E veja a reflexão que ele faz. Isso é muito oportuno, não é? Se esse projeto ou esta atividade é de origem humana, será naturalmente destruído. Mas se é de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Amados e amadas de Deus, isso é tão oportuno para os dias de hoje. Será que aquilo que nós estamos fazendo nesse tempo de sofrimento, de angústia, é de Deus? Será que é de origem divina ou de origem humana? Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Eu escolhi para começarmos a conversa de hoje essa música tão antiguinha. Alguns de vocês devem ter lembrado lá das décadas de 80, uma música tão antiguinha, né? Sua mão sustenta o pobre, ninguém fica ao desabrigo, dá sustento a quem tem fome com a fina flor do trigo. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos e a cada um que tem nos ajudado a matar a fome das pessoas. Graças a Deus temos tido êxito nisso, graças à ajuda generosa de cada um de vocês. Mas não é só fome de comida, é fome de tanta coisa, tantas fomes nós temos. Se as nossas atitudes, se o nosso trabalho, se os nossos pensamentos, se os nossos relacionamentos, se as nossas convivências, se as nossas amizades, se os nossos entendimentos são de origem humana, serão destruídos, como lá os discípulos daqueles dois que precederam os apóstolos, não é? Acabou, morreram, debandou, não sobrou nada. Mas o que é de Deus permanece. Por que é que a igreja, nós, Igreja Católica Apostólica Romana, sobrevivemos há 2000 anos? Porque é de Deus, porque é o Espírito que guia. Observem que entra ano, sai ano, entra década, sai década, essas outras instituições que vão surgindo aí, a partir de relações humanas, de vontades humanas, de inspirações humanas, se encerram. Por quê? Porque não são de Deus. Afinal de contas, quem sou eu, ser humano, para dizer vou fundar uma igreja, vou fundar uma religião? Meu Deus, eu vou afundar uma galera se eu fizer isso. Porque quem cria a devoção de Deus é o próprio Deus. Quem dá o caminho de Deus é o próprio Deus, não sou eu. Eu tenho o desafio de saber fazer a leitura do que Deus está propondo. E aí eu quero ir ao evangelho de hoje. Me perdoem se o vídeo se estender um pouquinho mais do que o comum.
Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via sinais que ele operava em favor dos doentes. Subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era próxima a festa dos judeus. Levantando os olhos, viu que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro e disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que possam comer? Diante disso, disse isso para pô-lo à prova, porque ele sabia o que iria fazer. Preste atenção agora. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Fazeis sentar as pessoas, disse Jesus. Então Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, abençoou-os, distribuiu a todos os que estavam sentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes e com os pães. Quando todos ficaram satisfeitos, disse: recolhei o que sobrou para que nada se perca. E recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães de cevadas deixados pelos que haviam comido. Por que eu fiz questão de ir ao Evangelho? Veja esta expressão de Filipe. Eu não quero falar propriamente da multiplicação dos pães, não, porque a gente já falou muito disso em outras oportunidades, mas quero falar da expressão de Filipe. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um, não é? Ou seja, 200 moedas de prata era muito dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não resolve a fome, o dinheiro não resolve a miséria, o dinheiro não resolve a pobreza. O que resolve a miséria, a fome e a pobreza é a generosidade. Quando cada um pega, quando o menino pega os 5 pães e os 2 peixes, quando eu pego do que eu tenho, você pega do que você tem, nós colocamos em comum, não falta ninguém. Eu comecei dizendo, graças à generosidade de todos, de cada um de vocês, nós temos conseguido dar de comer a quem tem fome. Mas não parem não, viu? Porque tem muita gente ainda com fome precisando de ajuda. Muita gente. E eu tenho muito medo que, na medida em que essa quarentena for sendo afrouxada, as pessoas parem de contribuir achando que o problema acabou. Isso vai demorar muito para quem está sem emprego e para quem está passando fome. Amados e amadas de Deus, vamos ter a coragem de compreender a expressão de Filipe. Nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de acabar com a fome e a miséria, porque a fome e a miséria não é um problema de dinheiro, não é um problema de ter dinheiro, é um problema de ter compreensão, é um problema de partilha, é um problema de humanidade, onde eu não admito que o meu irmão passe fome. Veja, ninguém está defendendo que você tire tudo do que você tem e fique ali passando fome com os outros, vivendo de nada. Não é isso. Mas na medida em que nós tomamos consciência disso, nós não deixamos que o outro passe necessidade do básico para sobreviver. Vamos à última estrofe da musiquinha. Cura os corações feridos, mostra o forte com seu poder. Dos pobres é defesa, deixa a vida florescer. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para vos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino, reino novo, povo irmão. Dos pequenos é defesa, deixa a vida florescer. Vamos deixar a vida florescer em nós, nas nossas famílias e em toda a humanidade. Amados e amadas de Deus, Deus te abençoe abundantemente nesta sexta-feira. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos.